Desan, 20 anos amparando o fármaco dependente e sua família. É sobre este trabalho realizado pela Associação Espírita de Maringá que vamos falar hoje. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem O Melhor Pai. Há 20 anos, a Associação Espírita de Maringá, AMEM, desenvolve um trabalho de prevenção e tratamento aos fármacos dependentes e suas famílias. É um trabalho que tem por objetivo conscientizar o doente da necessidade de auto-reerguer-se, alertando e orientando sobre a importância da fé, do cultivo da oração e do hábito de servir para o bem próprio, contribuindo para o bem de todos, e também esclarecer os familiares sobre a doença do alcoolismo, mostrando quais os caminhos a seguir na busca da recuperação. Convidamos o coordenador deste trabalho, Rubens Marcon, para nos falar, à luz da doutrina espírita, sobre as implicações no uso das drogas, a prevenção e o tratamento. Mas antes, vamos ver o Momento Espírita. O carteiro chegou e entregou o telegrama. Carlos Alberto leu e uma ruga lhe sulcou a testa. Eram palavras breves. Seu pai morreu. Enterro, 18 horas. Mamãe. Ele continuou parado olhando o vazio. Nenhuma lágrima. Por que não sentia a morte do velho? Avisou a esposa e tomou o ônibus. No íntimo não desejava ir ao funeral. Ia para que sua mãe não ficasse ainda mais triste. Ela sabia que pai e filho não se davam bem. Desde o dia que Carlos Alberto havia feito as malas, depois de mais uma discussão com seu pai, e saído de casa, nunca mais voltara. Telefonava para sua mãe no Natal, Ano Novo, aniversário. Não pensava no pai. No velório, poucas pessoas. Sua mãe estava pálida, chorosa. Carlos Alberto não chorou. Parecia-lhe estar no velório de um estranho. Depois do funeral, ele prometeu retornar, trazendo a esposa e os netos para conhecer a mãe. Agora que seu pai não estava mais lá para criticá-lo e para lhe dar conselhos ácidos, ele podia vir visitá-la. Quando se despediu, a mãe lhe colocou algo pequeno e retangular na mão. Algo que havia encontrado entre os guardados do marido recentemente. No ônibus, Carlos Alberto abriu curioso aquela caderneta de capa vermelha. Reconheceu a caligrafia firme de seu pai. Nasceu hoje o Carlos Alberto, quase 4 quilos. Meu primeiro filho, um garotão. Cada folha que Carlos Alberto lia o remetia ao passado, numa mistura de dor e perplexidade. Hoje meu filho foi para a escola. Fiquei emocionado quando o ouvi de uniforme. Desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. Que ele possa ser alguém na vida, melhor do que eu, que não pude estudar. Noutra página estava escrito: Carlos Alberto pediu hoje uma bicicleta. Meu salário não dá. Vou fazer horas extras para conseguir comprar uma. Ele merece, pois é estudioso e esforçado. Carlos Alberto mordeu os lábios. Lembrou das brigas que teve com o pai para ganhar a bicicleta. Se todos os amigos tinham, por que ele não podia ter? Agora ele descobrira por que seu pai tinha sempre os olhos vermelhos. Era de atravessar as madrugadas em horas extras para comprar o que o filho queria. Hoje fui obrigado a levantar a mão contra meu filho. Foi preciso chamá-lo à razão. Carlos Alberto anda com más companhias. Carlos Alberto lembrou da cena. Naquela noite, se seu pai não o tivesse impedido, ele teria ido ao baile com os amigos. Amigos cujos caixões ele acompanhara ao cemitério, vítimas de um terrível acidente de carro no dia seguinte. As páginas se sucediam.
Anotações e mais anotações. Em silêncio, seu pai o havia amado. Escrevia na madrugada de solidão. Ninguém havia ensinado aquele pai a chorar, a dividir as suas dores. O mundo esperava que ele fosse durão, nem fraco, nem covarde. Mas agora, Carlos Alberto estava tendo a prova de que debaixo daquela fachada de fortaleza havia um coração terno e cheio de amor. Quando fechou a caderneta, depois das últimas anotações, Carlos Alberto sentiu o peito doer. Honre seu pai para que os dias de sua velhice sejam tranquilos. Onde ouvir aquilo? Nos dias da sua adolescência e da sua juventude, jamais havia parado para pensar em verdades mais profundas. Os pais eram descartáveis, sem valor. Agora, tudo lhe passava pela mente de forma bem diversa. Gostaria de poder recomeçar. Mas o pai se fora. Uma lágrima brotou como orvalho. De repente, Carlos Alberto estava dizendo para o pai que partira: se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor. Perdoe-me por haver sido tão cego e tão tolo. Esta mensagem, com o título O Melhor Pai, está no CD número 19. Está conosco Rubens Marcon, coordenador do DESAN, palestrante espírita. Olá, Rubens, é com grande satisfação que te recebemos no programa, principalmente para nos falar de um assunto de tanto interesse para a comunidade, o DESAN, Departamento de Socorro aos Alcoólicos de Maringá, uma atividade que é desenvolvida pela Associação Espírita de Maringá, cujo coordenador do trabalho é você, e está há 20 anos prestando esse serviço, né? O que representa esses 20 anos e o que o DESAN oferece à comunidade? De fato, Ivone, agora em novembro de 2017 nós vamos completar os 20 anos nessa tarefa tão especial que é atender o fármaco dependente, o usuário de droga de forma geral, tanto no campo das drogas legais como das drogas ilegais, a sua família, né? O valor está em contribuir com a emancipação desses nossos companheiros, desses nossos amigos vinculados às drogas, confortando, assistindo, orientando, ajudando-os a libertarem-se dos seus vícios. Nós estamos todas as quartas-feiras ali na rua José Moreno Júnior, número 725, no Jardim Aclimação, na sede social da Associação Espírita de Maringá, que é o Recanto Espírita Somos Todos Irmãos, pertinho ali da Faculdade Sesumar. Das 20 às 21h30, a atividade é aberta ao público, à família, especialmente aqueles que não têm problemas, entre aspas, com as drogas, para aprenderem, compreenderem, entenderem a problemática e, consequentemente, poder evitar as dificuldades do futuro. E auxiliar aqueles que muitas vezes estão ao nosso redor, não é? E qual é a definição sobre drogas? E o que é que são drogas lícitas e ilícitas, Rubens? Eu gosto muito da definição da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, né? A OMS coloca assim de forma bem simples que droga é toda substância, no caso, alheia ao nosso organismo físico, que ao injetarmos essa substância no nosso organismo, vai exatamente ocasionar, produzir no nosso organismo alterações no seu funcionamento. Consequentemente, onde nós vamos ter as dificuldades depois com a viciação, né, da libertação do vício e assim por diante. As drogas legais ou lícitas na nossa sociedade, elas são duas basicamente: o cigarro, o tabaco de forma geral, e as bebidas alcoólicas, aquelas que são vendidas de forma livre, evidentemente obedecendo uma idade própria para aquele que vai adquirir. E as drogas ilegais são aquelas combatidas pela nossa legislação. Aí entra, por exemplo, a maconha, a cocaína, a heroína, o crack, entre outros produtos. Então a nossa sociedade tem aquelas que são permissivas e aquelas que são combatidas. O uso das drogas leva à dependência.
o que é estar dependente das drogas? Estar dependente das drogas é não conseguir ficar sem aquele produto da nossa preferência, um ou mais, né? Por exemplo, quem fuma, não ficar longe, não conseguir ficar longe da nicotina do cigarro. Aquele que bebe, não ficar longe da bebida que tem álcool e, consequentemente, lhe dá o prazer, a satisfação que ele busca. E aqueles das drogas ilegais no mesmo campo. Consequentemente, nós não conseguimos, por vontade própria, deliberadamente, ficarmos ausente desse produto, porque eles já estão, de certa forma, impregnados em nosso organismo e, consequentemente, psicologicamente e fisicamente, nós estamos aliados, agregados, né, vinculados a esses produtos. Consequentemente, essas dependências vão se dar em dois pontos importantes de realçar: na parte psíquica, psicológica do indivíduo e na parte física. A parte psicológica é quando o indivíduo, então, está pensando onde adquirir, onde consumir, quando consumir, onde estar com os amigos, com aqueles que fazem parte do seu processo, né? Na doutrina espírita, nós vamos encontrar uma ampliação dessa perspectiva de compreensão, ou seja, a vinculação também com os espíritos que nos obsidiam, que fazem parte desse movimento psicológico, espíritos, né? Viciosos. Exatamente. Né? E a parte física é então quando nós, adaptação fisiológica, orgânica, conforme eu já disse, nós temos necessidade de ingerir aquele produto para que haja um equilíbrio na nossa parte orgânica. Uhum. Existe uma expressão, beber socialmente. Às vezes a pessoa bebe, né? Mas ela não se limita só ao final de semana, como é comum dizer, eu só bebo final de semana. Quando que nós podemos dizer que já há uma dependência? Os alcoólicos anônimos, é muito interessante, eles têm como se fosse uma cartilha, 15 proposituras, são 15. Dentre elas nós poderíamos dizer quando você sente que a falta já lhe incomoda, quando você sente que há necessidade, né, da companhia, do produto, daqueles que estão presentes. Então, quando nós podemos fazer uma análise daquelas 15 proposituras ou de uma só, quer dizer, eu estou esperando ansioso o final de semana, né, para beber socialmente, porque no nosso projeto de trabalho no Desan não existe bebida social, porque todos que começam bebendo ou utilizando qualquer produto farmacodependente, começa de uma forma normalmente despreocupada. Essa forma despreocupada poderíamos considerar que ela é socialmente aceita, mas depois há uma progressão, há um crescimento. E também a exemplificação é importante, sabe, Ivone? Um pai pode dizer assim, não, eu tomo a minha cervejinha, mas o filho dele poderá tomar a cervejinha que ele toma, o cigarro e ir às drogas ilegais. Ou poderá não ficar só na cervejinha, vai tomar um engradado, vai ser um alcoólatra, um alcoolista que precisar de um socorro. A questão do exemplo, né? É muito importante. E, como você se referiu já à doutrina espírita, né? Muitas vezes esse espírito que hoje está no corpo de uma criança, no passado já pode ter sido um alcoólatra, né? Sem dúvida. E agora, ao se apresentar, a se oferecer com facilidade, ele pode retomar aquela tendência, aquela fragilidade dele, não é? Isso é característico quase em todos nós, Ivone, porque nós somos espíritos ainda com um grau de imperfeição muito grande, em estado de evolução, de crescimento. Então as satisfações orgânicas, físicas, elas nos dão quase que uma preferência para em detrimento às satisfações do espírito. Então o gozo dos prazeres viciosos, não só dos vícios materiais, mas nós podemos avançar para os vícios também da moralidade, vão avançando para o sexo, vão avançando para os projetos egoísticos, para a violência, a brutalidade e assim por diante. Vai nos trazendo exatamente essa vinculação e vamos deixando de avançar como espíritos na seara de Jesus, que é a seara de amor. O Rubens, existem pessoas que usam até terem uma overdose, é o termo usado, né? O que é a overdose e como que ela se dá? De forma muito simples, a overdose é uma intoxicação orgânica, né? Uma pessoa que bebe, por exemplo, vai beber uma quantidade superior à capacidade do organismo fazer
o trabalho que ele executa, né, para eliminar essas substâncias, né? Assim serve para a cocaína, que é muito comum as pessoas também estarem utilizando a cocaína. O que acontece, Ivone? Acontece que as dependências que desorganizam o sistema nervoso e a parte psicológica do indivíduo faz com que ele perca a sua competência de discernimento. Então, depois do primeiro gole, eu não sei quando poderá ser o último. Depois de uma cheirada de cocaína, eu não sei quando vai ser a última. E nesse processo, o indivíduo pode, então, saturar o seu organismo e, consequentemente, vai perder a sua capacidade de estar dono das suas ações e vai poder ter geralmente uma parada cardíaca ou até uma parada respiratória, levando esse indivíduo até a morte ou a processos degenerativos, algumas vezes sem recuperação. Existe uma preocupação muito grande dos pais, hoje em dia, né, com relação à aproximação dos filhos da droga. É possível que os pais saibam quando que seu filho está se utilizando das drogas e como podemos reconhecer o usuário? Os pais normalmente precisam ser amigos dos seus filhos, dos jovens, observar, né? Observar, estar próximo, né? A própria vida hoje não serve de desculpa, mas serve de exemplo. Tão agitada, na correria, os pais, né, nos seus afãs diários, algumas vezes não dão atenção devida aos seus filhos, né? Então, os pais têm que ser os primeiros a falar aos seus filhos, para isso eles precisam também se atualizarem a respeito. Normalmente os pais estão distanciados, estão de uma forma assim, quase que ignorando, né? Parece que as coisas só acontecem no vizinho lá fora ou no noticiário da televisão. Que né? muitas vezes se dá por distração também, né? Sem dúvida. Então, ao saber das drogas, como avaliar, tem alguns caminhos que podem ser direcionados pelos pais, que não são únicos e nem devem também ser tomados ao pé da letra, mas, por exemplo, mudanças bruscas de comportamento dos filhos, né? Também situações irritadiças sem um motivo aparente, situações como é muito difundido a queda no aproveitamento escolar, né? Já não vai à escola, vai ou não aproveita, né? Mudança, por exemplo, do horário de dormir. A criança ou o filho, né, o adolescente, tinha um horário habitual e daqui a pouco troca o dia pela noite, a noite pelo dia. Também isolamento, fechamento num quarto. Eles hoje ficam muito fechados, mas precisamos ir lá, conversar, tirar eles algumas vezes do isolamento, ver o que de fato estão fazendo, né? Então são processos assim que chegam algumas vezes a um avanço maior. Desaparecimento de objetos em casa, por exemplo. A pessoa já está num grau de vício, ele não tem recursos econômicos, começa a furtar do próprio lar coisas e trocar ou vender para poder consumir a droga. Nenhum desses elementos, Ivone, separados, já são indícios que o indivíduo está usando. Precisa avaliar, analisar, mas são momentos que a gente deve ficar já num certo aspecto em alerta. E com referência aos fatores de proteção, prevenção, como fazer para ajudar o usuário a abandonar o vício? Aqui tem que ter uma parceria da iniciativa da sociedade civil e também do gestor público, sabe, Ivone? A geração de empregos, de trabalho, de lazer, de fontes de ocupação para o jovem, que não é só uma situação doméstica, uma situação da sociedade civil, vai fazer com que esses jovens se envolvam, né? E vão encaminhando-se, muitas das vezes, para já um comportamento diferenciado, ou seja, não vai ficar na rua, não vai ficar isolado, não vão ficar comprometidos com outros elementos que já são usuários. Então, esse processo ajuda. E também, claro, o gestor público precisa ter um controle mais efetivo das drogas. As drogas legais, por exemplo, nós sabemos que um jovem com menos de 18 anos acaba adquirindo, tendo, né, acesso ao cigarro, acesso à bebida alcoólica, né? Nós mesmos, como pais na sociedade civil, devemos valorizar as leis, os impedimentos, né? Processando dessa forma uma organização que se isenta daquilo que já está proposto, né? E envolver os jovens em serviços comunitários é muito importante, sabe, Ivone? A doutrina espírita,
ela realiza muitas promoções nesse aspecto, não só a doutrina espírita, como outras casas religiosas, etc. Ô Rubens, como que a doutrina espírita trata da problemática dos vícios em geral, tanto os físicos como os de natureza moral? E quais são os reflexos para o espírito reencarnante quando ele foi anteriormente usuário dessas drogas, quando ele danificou o seu corpo físico e psicológico? Pois não, Ivânia. A doutrina espírita não poderia deixar de usar da preocupação e da responsabilidade na educação das almas, né, dos espíritos que vêm até as suas casas e assistir convenientemente o usuário. Seja ele, então, já um usuário ou fazer a educação preventiva antes que ele seja um usuário. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele preocupado com a questão dos vícios, ele fez uma pergunta aos espíritos superiores que o ajudaram a codificar a doutrina espírita, perguntando aonde está o princípio do vício, o que é que nos leva às viciações, né? O que faz com que os nossos espíritos, alguns têm essa tendência quase que natural para os vícios, enquanto outros estão já bem protegidos, né? A resposta dos espíritos amigos foi que qualquer vício que nós tivermos, físicos ou ainda esses psicológicos, se nós formos à raiz desse vício, nós vamos encontrar lá o egoísmo. Porque o egoísmo é a satisfação pessoal, nos leva a um prazer, e o prazer imediato nos leva depois a um aprisionamento, e esse aprisionamento nos leva a dores profundas. Um exemplo muito simples, Ivone, é assim, uma pessoa que eventualmente fumou tanto tempo que danificou e morreu com câncer no pulmão, por exemplo. Nós temos, e o esclarecimento vai ser muito rápido aqui, mas o nosso espírito tem um corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. E o nosso corpo físico que é formado por esse perispírito. Quando nós danificamos esse nosso corpo físico, nós geramos um dano também no nosso corpo espiritual. E ao reencarnar, depois que morreu, teve o processo da separação, da morte e da recuperação em espírito, ao reencarnar, nós então, o nosso perispírito vai formar esse corpo, consequentemente, onde existe esse dano, vai aparecer ali. Onde nós temos algumas vezes crianças que nunca fumaram e que têm problemas asmáticos ou de uma gravidade superior. Outros que já reclamam de dores no estômago, porque certamente puderam ser usuários de produtos como o álcool ou outras drogas. Então o Espiritismo vem orientar exatamente para que o amor, o carinho, o respeito, a tolerância, a paciência sejam proporcionados a esses espíritos, usuários, não usuários ou que estão em processo de recuperação, para que a gente possa amanhã estar mais feliz do que hoje, certamente esse é o projeto, né? O amor e o esclarecimento, né, Rubens? Exato. Quanto que é importante. E que os pais possam encaminhar os seus filhos, cada um dentro da sua religião, né? A Casa Espírita oferece a evangelização espírita, infanto-juvenil, né? Muito boa. E então que os pais possam encaminhar os seus filhos nesse sentido. Rubens, as suas colocações foram muito esclarecedoras. Que bom você ter vindo nos falar sobre esse assunto. E fica o convite àqueles que se interessarem em conhecer ou estiverem necessitando de um atendimento nesse sentido, procurem o Recanto Espírita, somos todos irmãos. Poderão ter informações também na Associação Espírita de Maringá. Muito obrigada a todos e muita paz.